Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro da Justiça. Da parte do PCP nunca houve objeção à judicialização de litígios que podem e devem estar fora dos tribunais. Aliás, temos nesse domínio um património que fala por nós, do ponto de vista da proposta legislativa, e que em concreto, por exemplo, em relação aos julgados de paz, demonstra que não há, da parte do PCP, nenhuma objeção de fundo ou de princípio à judicialização de litígios que não devem, de facto, estar nos tribunais e que podem, com vantagens da eficácia e na celeridade da realização da justiça, estar fora dos tribunais e estar atribuídos a outro tipo de entidades que decidam sobre conflitos, particularmente conflitos de natureza privada e pessoal, em torno de direitos disponíveis e que não ponham em causa aquilo que deve ser a realização da justiça nos tribunais e pela via jurisdicional. E aliás, para além do património que já aqui referi, em relação às propostas sobre os julgados de paz, acompanhámos até anteriores propostas nesse sentido e que até a arbitragem dizem respeito. E há, de facto, um enquadramento constitucional, uma previsão constitucional do artigo 209 da Constituição da República Portuguesa que enquadra aquilo que nós entendemos devidamente, aquilo que deve ser a correta delimitação de competências e, neste caso, de poderes a atribuir aos tribunais e a outros mecanismos de resolução de litígios extrajudiciais. Mas, de facto, em torno da arbitragem, há algumas considerações que vale a pena ter em conta perante aquela que é a proposta de lei que o Governo aqui nos apresenta. Porque, Sra. Ministra, há de facto algumas alterações que não são assim tão pouca monta em relação à lei anterior, à lei 3186, e que importa termos em consideração. E queria começar por dizer, Sra. Ministra, da parte do PCP não vemos objeção nenhuma a alguns dos objetivos que o Governo enuncia. A questão de transformar Portugal num país com um modelo de arbitragem que, do ponto de vista da resolução de litígios no âmbito do comércio internacional, possa ser mais possível, ou pelo menos que possa estar em pé de igualdade com outros Estados, para que, desse ponto de vista, as empresas portuguesas e os agentes económicos portugueses não sejam colocados numa situação de desvantagem quando há necessidade de dirimir um conflito de natureza internacional, não nos parece um objetivo que não deva ser prosseguido e, portanto, estamos de acordo. Tal como estamos de acordo com a possibilidade e a perspectiva de poder, no âmbito do direito privado e no âmbito daquilo que são os direitos disponíveis dos cidadãos, que se possam encontrar mecanismos de resolução mais célere dos litígios, mais eficaz para ambas as partes, obtendo soluções que, do ponto de vista da conformação dos direitos, dos interesses conflituantes em causa, possam ser satisfatórias. E, portanto, estamos inteiramente de acordo com esses dois objetivos e julgamos até que, desse ponto de vista, há a possibilidade de melhorar os mecanismos da arbitragem. Há, no entanto, uma questão, Sra. Ministra, que é importante deixar neste debate, não é este o debate a sede para resolver estes problemas, mas é uma preocupação que queríamos deixar como alerta. Porque a verdade é que, quer em relação à arbitragem, quer em relação a outros mecanismos de resolução extrajudicial dos conflitos e de litígios, surge-nos sempre um argumento que é um argumento ponderoso, que é o da incapacidade do Estado de dispor dos meios a afetar ao sistema judicial que permita resolver todo o tipo de conflitos e que, portanto, por uma questão de economia de meios e por uma questão de exiguidade dos meios ao dispor da Justiça e dos tribunais, tenham que ser encontrados mecanismos de resolução alternativa dos litígios, mecanismos de resolução extrajudicial dos conflitos. E a verdade, Sra. Ministra, é que esta não é a responsabilidade particular deste Governo. Aliás, já no debate da Lei de 86 nós encontramos este tipo de argumentos. O problema é que nunca são resolvidos os problemas do sistema de justiça e dos tribunais e, portanto, sucessivamente vamos sendo confrontados com propostas que, no domínio da arbitragem, no domínio da mediação, noutros domínios, vão retirando cada vez mais matérias da competência dos tribunais para outros fora e, obviamente, com um movimento que é claro e incontornável, que é a transferência da função judicial para um domínio privado e que, em muitos casos, nos levanta fortíssimas objeções. Por exemplo, do ponto de vista
da arbitragem fiscal ou do ponto de vista de mecanismos de mediação que foram introduzidos, particularmente ao nível da mediação penal, nós não acompanhamos de forma nenhuma essas soluções. Mas, Sra. Ministra, há um outro problema que é um problema decisivo e que tem que ver com a pergunta que lhe coloquei em relação à utilização dos mecanismos da arbitragem por parte do Estado. Porque há uma realidade, Sra. Ministra, que é, e que se foi consolidando ao longo do tempo. No debate de 86 essa não era uma questão presente, mas hoje ela não pode ser escondida e infelizmente não foi ainda aqui referida no debate, nem sequer pela Sra. Ministra, na resposta à pergunta que lhe coloquei, e que tem que ver com a utilização do Estado, a utilização por parte do Estado destes mecanismos de arbitragem de uma forma, Sra. Ministra, que nós consideramos que é uma forma que se tem demonstrado verdadeiramente ruinosa. E concluo, Sra. Presidente. A utilização dos tribunais arbitrais no domínio, por exemplo, das parcerias público-privadas, Sra. Ministra, é verdadeiramente ruinosa para o Estado. E, infelizmente, aquilo que nós temos assistido é que a regra na definição dos contratos de parcerias público-privadas é atribuir a tribunais arbitrais aquilo que devia ser uma competência dos tribunais judiciais. E o prejuízo que daí resulta para o Estado tem sido por demais evidente. E isso merecia, julgamos nós, Sra. Ministra, especiais cautelas naquilo que nesta proposta de lei diz respeito à possibilidade de recurso pelo Estado. Já ultrapassou mais de um minuto de intervenção. Sr. Presidente, Sra. Ministra, por isso não votaremos favoravelmente a esta proposta de lei. Obviamente que em especialidade apresentaremos propostas que possam resolver este problema.